Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí no quarto trimestre de 2011 e estamos estudando a revista da CPAD, que tem como tema Neemias, integridade e coragem em tempos de crise. Nós temos aí como autor da revista Erinaldo Renovato de Lima e nós temos aí como consultor doutrinário e teológico o pastor Antônio Gilberto. Hoje estaremos estudando aí a lição de número 7, que tem como título aí e tema Arrependimento, a base para o conserto. Então nós temos duas coisas importantes aí, pelo menos, para estudarmos nesta lição. Temos aí a palavra arrependimento e a palavra conserto ou aliança. Só se realiza uma aliança quando ambas as partes que vão fazer a aliança estão em acordo, estão decididos a fazer o acordo por livre e espontânea vontade. Então existem aí pré-requisitos para se fazer essa aliança, esse conserto. Então são exigências feitas por ambas as partes. Por exemplo, um casamento é uma aliança. Então tanto o noivo como a noiva devem estar dispostos a fazer essa aliança. Vai ser então perguntado aos dois se eles desejam fazer essa aliança. E só será feita se os dois estiverem de acordo. Agora existem aí então pré-requisitos para essa aliança ser feita. Então aí, tanto o noivo tem as suas exigências, como também a noiva tem as suas exigências para haver então esta aliança. Assim também, a aliança com Deus, existem aí os pré-requisitos. E o pré-requisito mais importante, exigido por Deus, para alguém que deseja fazer uma aliança com Deus, é o arrependimento. Arrependimento de quê? Aí envolve arrependimento de pecados e de obras mortas. Então a pessoa vai ter aí um desejo de mudança de atitude. E ao mesmo tempo ele vai tomar ódio por aquilo que ele fazia antes e que impedia essa aliança. Então o arrependimento envolve aí mudança de atitude. E principalmente da atitude de antes de tentar se justificar diante de Deus. Por isso é arrependimento aí de obras mortas. Antes nós achávamos ou queríamos que através de nossas obras, de nossas boas ações, nós fôssemos salvos, estivéssemos em aliança com Deus. Então era uma maneira de forçar essa aliança. Mas a aliança não pode ser forçada, não pode ser conquistada nem por dinheiro, nem por obras, nem por nada. A aliança ela é feita através da graça de Deus para conosco. Nós não merecemos e Ele faz assim mesmo a aliança conosco. No Antigo Testamento a aliança era feita em bases iguais. Deus vinha fazer aliança, mas o homem também tinha que fazer determinadas coisas para entrar para essa aliança. E a aliança envolvia então leis. Eram leis que exigiam que o homem estivesse numa determinada situação para entrar em aliança com Deus. E o homem tinha que cumprir essas leis, essas observâncias, essas exigências da lei. Senão ele não estaria em aliança com Deus. Ele estaria então quebrando essa aliança, quebrando esse pacto, esse concerto. E quando o concerto era quebrado, quando a aliança era quebrada, aquele que quebrava estava sujeito então a maldições impostas por essa lei. É isso que acontecia no Antigo Testamento. Por isso lá a aliança no Antigo Testamento é a palavra berite. Você pode ver nesse quadro então, aliança, pacto, memorial, tratado, comprometimento. Veja aí Salmos 25:14. O conselho do Senhor é para aqueles que o temem
e ele lhes faz saber o seu pacto, a sua aliança ou o seu concerto. Então no Antigo Testamento a palavra era berit, aliança em hebraico. A aliança anterior é feita então em base de igualdade. É uma troca, um acordo em que Deus me dá e eu tenho que dar para Deus o mesmo. No Novo Testamento a aliança é baseada em melhores promessas. Você pode ver a palavra diatik, aliança aí na palavra grega. Então a nova aliança é diferente, é superior, pois Deus me dá tudo o que é preciso, não exigindo nada em troca, a não ser a fé. Então veja aí que há uma grande diferença entre a velha aliança e a nova aliança. O antigo pacto, o novo pacto, novo testamento, né? Então é bem diferente. Porque no Antigo Testamento existiam então as leis que exigiam o cumprimento dessas leis para que houvesse aliança. E a quebra dessas leis então levavam a uma maldição, levavam então a um juízo por ter quebrado a aliança. No Novo Testamento não é assim, é pela graça de Deus. Ele vem a nós, nos oferece então a aliança sem nenhum merecimento nosso, sem nenhuma exigência de leis, porque nós somos transgressores dessa lei. E nós estamos agora em Cristo. Cristo cumpriu toda a lei em nosso lugar. Por isso Jesus cumpriu toda a lei, todos os mandamentos ele cumpriu, ele obedeceu. Porque ele veio fazer isso em nosso lugar. Quando nós estamos em Cristo, estamos em aliança com Deus. Se nós estivermos em Cristo, não estamos em aliança com Deus. Então tudo depende de Cristo, porque tudo foi feito através de Cristo. A aliança foi feita pela graça de Deus, é que nós somos salvos. Então foi feito tudo baseado no sacrifício de Jesus em nosso lugar. Então a nova aliança, ela não é através de méritos humanos. Não existe aí nenhum mérito humano. Nós apenas acreditamos nisso e esse acreditar já é uma ação do Espírito Santo em nós. Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então não existe nenhum tipo de merecimento do homem. Então é feito tudo mediante a graça de Deus. Então aí nós vimos que a única exigência de Deus para nós é que cada um de nós se arrependa dos seus pecados, se arrependa de haver transgredido, de haver feito coisas que não agradam a Deus, de ter adotado um outro Deus que não é o Deus verdadeiro. Então é um arrependimento que nós temos que ter. É uma mudança de atitude. Agora nós vamos procurar agradar a Deus. Então, para agradar a Deus, nós temos que odiar o pecado. Porque Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então é a nova atitude de vida. Então nós temos aí como título da lição, arrependimento, a base para o conserto. Então agora nós vamos entrar no livro de Josué, falando exatamente desse arrependimento do povo que os levou a ter esse conserto com Deus, uma renovação desse conserto com Deus, que nós sabemos que já iria ser quebrado, né, novamente, porque eles não seguiam as normas impostas por Deus. E assim foi e assim continua sendo até hoje. Somente quando eles aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador, quando eles reconhecerem a Jesus como o Messias prometido por Deus, então através de Jesus é que eles então poderão entrar em aliança com Deus. Por enquanto, eles estão quebrando e cada dia mais quebrando as alianças que eles deveriam estar cumprindo com Deus. Então todas as normas exigidas por Deus para que a aliança com eles estivesse em pleno acordo, então são quebradas. Agora, Deus cumpre as suas promessas feitas a Abraão, Isaac, Jacó, a Davi. Então ele vai cumprir as promessas que ele fez, apesar do povo ter quebrado a sua aliança. Então ele cumpre as suas promessas e ele oferecerá novamente a aliança ao povo, através agora de Jesus, pela graça, pelo amor e pela misericórdia que ele tem
com as pessoas. Apesar deles haverem quebrado a aliança, ele vai oferecer novamente a aliança a eles. Agora, da maneira mais misericordiosa que existe, através de Jesus Cristo. Só existe então aliança com Deus através de Jesus, o Messias, o Salvador. Para que você entenda melhor sobre este assunto, sobre aliança, nós recomendamos que você entre em nosso estudo sobre aliança, que está aí em nosso site. Você olha aí o endereço abaixo. Estude então sobre aliança. É muito importante. Não existe como alguém entender realmente o que é o Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança, o Antigo Pacto, sem estudar sobre aliança. Então é preciso estudar aliança. Cada professor da Escola Bíblica Dominical deve estudar bastante sobre este assunto. A aliança, ou concerto, ou pacto, ou testamento. Então você deve estudar sobre isso para compreender melhor. Então adquira aí nosso estudo, imprima e estude sobre aliança, que é importante você estudar para você compreender melhor as coisas que aconteciam no Antigo Testamento e o que acontece hoje no Novo Testamento. Se você ainda não sabe o que é uma aliança, não entrou em uma aliança com Deus, entrou, mas não sabe que entrou, então sabe o que é uma aliança realmente. Estude sobre a aliança. Veja aí o estudo. O nosso texto áureo então diz aí o seguinte: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Então veja bem que é condicional, esse se é condicional. Então é se desejarmos, se resolvermos, se formos realmente fazer, se tomarmos realmente essa decisão. Então é condicional. Então Deus está dizendo, se o meu povo, não é qualquer povo, é o povo de Deus. Então é bem claro aí, não é qualquer povo, o povo de Deus. Aquele então que tomou uma decisão de se arrepender, de se chegar a Deus. Então esse povo. Então Deus vai dizer aí algumas condições pré-estabelecidas para que esse povo seja abençoado, seja perdoado, para que a sua terra seja abençoada. Então existe aí algumas condições pré-estabelecidas por Deus para que Deus abençoe aquele povo, aquela terra, que os faça prosperar tanto financeiramente como espiritualmente, para que Deus perdoe os seus pecados. Então existem aí condições pré-estabelecidas. Então nós vamos ver que condições foram estas impostas por Deus. Então vamos ver. Primeiro aí, se humilhar. O que é se humilhar? Isso aí não quer dizer apenas se dobrar perante Deus, né? Colocar o rosto em terra, ou colocar uma roupa de saco, né? Ou então colocar terra na cabeça e tal. Não. Não é apenas uma coisa exterior, mas uma coisa interior. É um quebrantamento interior. E esse quebrantamento envolve jejum. Então, a abstinência de alimento. Jejum aqui não é passar fome, não é fazer regime e nem é comer menos um pouco. Não é não ter o que comer e ficar sem comer. Não, é ter o que comer e você decide não comer. Então, por exemplo, os soldados de Davi foram buscar água para ele, arriscando as suas vidas. Deram a água para ele e ele disse, essa água ofereço a Deus, e tornou a água na terra. Então, ele tinha a água para beber e ele ofereceu essa água, era o dom mais precioso, a dádiva mais preciosa que ele tinha. Enquanto ninguém tinha água, ele tinha agora para beber. Então ele ofereceu isso a Deus. Por exemplo, a gordura dos animais. Todas as pessoas gostam do churrasco, porque é comer aquela gordura, aquela coisa. Então a parte mais gostosa eles dizem, pois Deus diz, dê a gordura para mim. Por isso os sacrifícios eram feitos